Meus irmãos, no ditado popular, as pessoas reconhecem a importância de se ouvir. E há um ditado, né, que Deus nos deu uma boca e dois ouvidos. Isso significando que Deus quer que nós sejamos prioritariamente ouvintes do que falantes. E há uma boa razão bíblica para se considerar assim. Quem fala demais, como diz o ditado, dá bom dia a cavalo, né? Então, nós estamos olhando, irmãos, as boas obras que devem acompanhar a vida dos piedosos. São boas maneiras, são bons costumes, ainda que eles não sejam, obviamente, uma transgressão, fazer o contrário, né, desses costumes que nós vamos falar para os irmãos, não seja uma transgressão propriamente da lei, não quer dizer necessariamente que signifique isso, mas o fato é que os bons costumes, as boas maneiras, elas acompanham a vida dos crentes, elas expressam o coração transformado. Então, hoje fala-se muito em boa conduta social, das pessoas terem uma vida social em que elas são civilizadas, elas são pessoas educadas, mas isso propriamente não é a salvação, não é. Os homens não serão salvos porque são pessoas polidas, pessoas educadas. As pessoas são salvas pelo mérito da obra de Cristo Jesus. E é isso que nós devemos, então, atentar para estudar esses bons costumes. Então, nós vamos ver hoje, se Deus assim quiser, esses aspectos dos bons costumes. Tiago nos diz, então, irmãos, sabeis estas coisas, versículo 19 do capítulo 1, sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. A palavra pronto, aí, no texto grego, nós temos uma palavra que deu origem à palavra táxi. Então, o táxi, quando nós chamamos, pelo menos deveria ser assim, frequentemente o é, nós chamamos o táxi, ele prontamente atende o nosso convite, o nosso pedido, não é assim? Então, da mesma maneira, Deus quer que nós sejamos prontamente ouvintes. Então, isso nos coloca, irmãos, em um outro momento na nossa vida que diz respeito a uma disposição de coração que deve se tornar um bom hábito nas nossas vidas. Hoje em dia, nós estamos cercados por uma cultura que a todo instante nos inflama a expressar livremente, até de forma libertina, tudo o que nós pensamos. As pessoas hoje não possuem discrição, meus irmãos, porque elas estão falando desbragadamente, falando pelos cotovelos, de sorte que a fazer os posts malditos. E as pessoas querem expor as suas vidas às maiores bobagens. E assim nós estamos vivendo, irmãos, na era mais tola que já se podia imaginar que a civilização humana viveria. Olha eu no banheiro. Olha eu tomando café. Olha eu fazendo caminhada. Olha eu no parquinho. Olha eu aqui. E então as pessoas são habitualmente levadas pelo formato das redes sociais a terem vidas tolas. E um dos aspectos da tolice é justamente a prontidão para falar e a letargia para ouvir. Irmãos, nós precisamos jejuar dessas coisas. Isso é um péssimo hábito que está inflamando a igreja,
nos deixando escravizados por essas coisas. Eu tirei férias. Lá vai o pastor dar o exemplo dele. Que eu estou tentando e quero animar os irmãos. Eu tirei férias. Alguém aí viu minha foto de sunguinha, não é? Quarando na praia, no sol. Alguém viu? Ninguém viu, né? E muitas coisas os irmãos vão ver. Por quê, irmãos? Porque aquele momento é para minha família. É eu e os meus filhos, a minha esposa. É uma intimidade que nós preservamos da mesma maneira que as celebridades, elas pagam o preço por exporem as suas vidas, depois elas querem resgatar a sua intimidade e não conseguem mais. Não conseguem mais. Houve uma época, irmãos, que os artistas, aquelas pessoas envolvidas com a arte, eram cidadãos comuns. Eles viviam a serviço da sua arte, mas não eram pessoas, celebridades, astros. Isso é coisa recente. Então, eu adoraria poder conhecer vários artistas, desde que não houvesse essa tolice que nós criamos na modernidade agora, de expor a sua vida sem mais razão. Então as pessoas ficam assim: você viu a Virgínia? Viu? Você viu a fulana de tal? Até parece que você conhece a pessoa, né? Você viu fulano? Ah, e o Oruan, né? Aquele maconheiro, aquele filho das trevas, né? Então, irmãos, nós somos intimados aqui por Tiago a desenvolver uma piedade cristã consistente em que ela atingirá todas as nossas esferas da vida. É pronto para ouvir em casa, pronto para ouvir no trabalho, pronto para ouvir na igreja, pronto para ouvir em todos os momentos, inclusive nas redes sociais. Ao invés de sermos pessoas que não priorizam a privacidade, as pessoas hoje optaram por externar a sua privacidade. E sabe o que é mais triste, irmãos, em relação às redes sociais? É que isso dá dinheiro. E eu fico sem saber se a pessoa ela exatamente está intencionada a expor certos elementos importantes da sua vida ou se ela quer simplesmente ganhar dinheiro com isso. Então, se você for no TikTok, se você for no Instagram e nas outras redes sociais, as pessoas ganham dinheiro com isso. É claro, deixe-me ser aqui moderado. Ah, pastor, mas eu vivo da internet, eu trabalho com isso, eu faço publi. O pastor está sabendo. Fique calmo. É uma ferramenta de trabalho. Mas quando você não estiver trabalhando ali, talvez seja o momento de você recuar e expor menos a sua vida. Talvez seja o momento de você. Mas isso aí, resmungou. Mas irmãos, por que será que a gente está fraco espiritualmente, não tem forças espirituais? Essas coisas vão sugando as nossas energias. Elas vão tragando a nossa sensibilidade espiritual. Nós vamos perdendo, irmãos, a sensibilidade contra o pecado. Isso vai se tornando como que uma coisa meio comum, natural. E a Bíblia, irmãos, ela nos orienta em uma direção muito ao contrário. Então, que Deus dê aos irmãos sobriedade para ser pronto para ouvir. O que significa também ser pronto para ouvir? Significa ser solícito. O que é uma pessoa solícita? É uma pessoa que, quando alguém fala com ela, ela se põe rapidamente
interessada, ela demonstra um interesse naquilo que a pessoa deseja. Irmãos, já viram aquelas pessoas? Eu e você somos assim em vários momentos da nossa vida. A fala do outro é o intervalo da minha. Já viram isso? Quem aqui entendeu o que eu disse? Levante a mão. Todo mundo entendeu? Então, quem vai explicar aí? Ajuda. Vou lá. É. Então, assim, a pessoa não quer de fato ouvir, ela está só escutando. Você ia falar, presbítero? É o tempo dela respirar, né? Então, irmãos, veja só. No aconselhamento bíblico, nós pastores enfrentamos essa dificuldade, porque nós precisamos ouvir e os irmãos precisam falar. Então, qual que é a minha dificuldade? Eu preciso realmente estar atento àquilo que os irmãos falam. Os irmãos vão lembrar que, durante os meus aconselhamentos bíblicos, eu falo assim: você quer falar mais? Você tem mais alguma coisa para falar? Porque eu preciso ouvir a pessoa. A Bíblia fala, irmãos, que o coração, a boca fala o que o coração está cheio. Então, as pessoas, elas se entregam enquanto falam, mas no sentido positivo, mas também no negativo. Mas eu quero chamar a atenção aqui que quando a gente fala, nós expomos as nossas vidas. Você quer conhecer uma pessoa? Ouça essa pessoa. Você vai entender o que ela é, como ela age, o jeito dela. Então a solicitude é importantíssima, é o seu interesse de querer ouvir e não meramente escutar. Pastor, mas é mais ou menos assim. Vem aquele irmão ali, aí eu falo: ai meu Senhor. Ô Eca, não vai ter jeito, eu vou ter que ficar aqui ouvindo essa pessoa mesmo, né? Oi, irmão, tudo bom? Aí começa. Fala até não poder mais. Fala, 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 fala. Aí você diz assim: meu Deus do céu, que irmão mala. Lá no fundo do seu coração, né? Você fala assim: meu Deus do céu, que dificuldade. Mas, irmãos, a prontidão para ouvir é mais um exercício seu de solicitude, de paciência. Veja, ouvir uma pessoa que às vezes fala para além da conta é um exercício espiritual profundo para treinar a sua vida, mortificar os seus pecados. Eu posso imaginar as bobagens que o Senhor Jesus tolerou ao ouvir os discursos dos fariseus ao longo de toda a sua vida, enquanto ele frequentava as sinagogas em Israel. Eram bobagens terríveis. Mas veja, foi exatamente o fato de Jesus ser treinado na Torá, ser alguém que cresceu em graça e conhecimento do Senhor, e porque ouviu as asneiras dos seus inimigos, que ele foi tão contundente no seu ensino. Quando o Senhor abriu a boca para ensinar como que a Bíblia ensina, aí ele atingia frontalmente as loucuras dos fariseus. Aí sabe o que ele falou? Ouvistes o que foi dito. Ah, então ele ouviu. Ele ouviu e ouviu bem. Eu, porém, vos digo. Então, irmãos, apesar de ser muito difícil às vezes de ouvir pessoas inconvenientes, até mesmo na casa de Deus, treine os seus ouvidos para ouvir bem, porque até certo ponto
você vai ganhar essa pessoa. Ela vai dizer assim: eu gosto do Samuel, porque sempre quando eu vou conversar com ele, eu falo sem mais poder e ele me ouve com toda a atenção. Não é assim? Paciência. Não é fácil, irmãos, mas é uma boa maneira, é um bom costume nós passarmos a ouvir as pessoas, para que sejamos habilitados, naquele momento, cativar a pessoa e ela então ela vai passar a nos ouvir. Quem quer ser ouvido tem que ouvir. Quem não quer ser ouvido não ouve, só fala. Irmãos, e eu confesso para os senhores e as senhoras que este é um pecado, irmãos, que eu tenho lutado muito. Não é fácil, mas eu quero convidar os irmãos para agirem da mesma maneira, confiando na graça de Deus, para serem bons ouvintes, a ouvir as pessoas que lidam com seus pacientes, e o exercício deles é basicamente saber ouvir. Eles falam sobre essa arte, não é? Então, já viram aquelas pessoas que a fala não tem começo, nem meio e muito menos o fim? Ela começa, aí ela muda de assunto, ela volta para aquele assunto, chega no meio do caminho, né, Sônia, você já está toda perdida. Fala assim: mas espera aí, o que que eles estavam falando mesmo? Não é assim? Então, da mesma maneira que há pessoas que não sabem ouvir, não sabem falar, há pessoas que se perdem em ouvir. Quando, na verdade, ser pronto para ouvir significa ordenar a fala de outro. Então, pronto para ouvir é disposição do coração, pronto para ouvir é solicitude, pronto para ouvir é ordenar a fala do outro. Isso serve para os nossos sermões, isso serve para qualquer atividade que você se envolva. Você tem a capacidade, já desenvolveu isso em seu coração, de ordenar o que você ouve? É mais ou menos assim, dona Marli. O seu João Batista liga para a senhora e fala assim: meu amor, ó, hoje tem que ter angu no almoço, depois você pega aquela minha ferramenta, põe ali em cima da mesa, que na hora do almoço eu vou ter que usar, aí depois você vai na garagem, coloca aquela parte lá do carro lá, você põe. Aí você fala assim: tá. Aí você chega, né? Você chega. E aí, meu amor, fez aquilo outro, fez aquilo outro? Assim, não fiz. Então, o que que você tem que fazer como bom ouvinte? Laila, por favor, repita o que você disse, eu não entendi. Você poderia, por favor, repetir? Aqui, só um instantinho. Você começou falando de uma coisa, mas eu não entendi. Eu quero entender bem o que você está falando. Então, por favor, volte lá e conclua. Irmãos, isso é muito importante no convívio social. Isso vai colocar você em outro patamar de existência. Porque nós somos muito falantes. E a nossa cultura está nos inflamando a isto. Mas as Escrituras nos mostram aqui que há um caminho distinto para a nossa audição. Então, pronto para ouvir é pronto para entender. Você quer entender. Eu sei, irmãos, que existem aqueles momentos que a gente quer jogar a conversa fora, bater papo. Não tem problema nenhum nisso. A nossa vida não é uma vida de máquina. Nós somos chamados por Deus para nos distrairmos, para sermos camaradas, sorrirmos, darmos gargalhadas. Tudo isso faz parte da vida. Eu não estou dizendo que você está proibido de viver assim, de fazer essas coisas. Saiba ouvir o que eu estou dizendo. Nós estamos falando sobre um hábito que, naqueles momentos importantes de convívio com a esposa, de convívio com o marido, de convívio com os filhos. Por que que existem muitos filhos que se desviam dos caminhos do Senhor? Porque você não tem paciência de ouvi-los.
O filho vai chegar assim, em casa, contando a saga dele de andar de bicicleta com os coleguinhas. Aí você está lá na lida, você mamãe, você papai, e aí o filho chega e fala assim: mãe, pai, olha, fulano fez isso, a bicicleta tinha essa cor, a gente passou por aqui, passou por ali, e eles têm uma forma narrativa, né, muito interessante. E aí chega o aí, você não está aguentando mais. É tanto aí, aí você fala assim: filho, deixa a mamãe aqui sossegada. Pois é por essas e outras, e você vai. Eu falo aqui para os pais, inclusive em relação aos adolescentes. Adolescente fala muito ou não fala nada. Você sabe que o adolescente é um mistério, né? Se ele perceber que o pai vai morder, ele começa a boba, hein? E aí, meu filho, tudo bem? Tudo bem, pai. Tudo bem. Mas tá tudo bem mesmo? Tudo bem, pai. Você já perdeu. Ele foi embora. Agora, se você se coloca para ouvir, irmãos, como eu penei para ouvir a Mariana. Mariana contava os causos dela, gente, não tinha fim, não. E pai, vai, e não sei o quê. Eu falei assim: meu Deus do céu, não estou aguentando mais. Mas, irmãos, pode ter certeza, isso é muito importante para você ganhar os seus filhos. Ouça os seus casos, se interesse por eles, ria com eles, ame-os, apesar dos papos deles não serem aqueles melhores que você gostaria de ouvir, mas se interesse, se doe, seja pronto para ouvir e seja solícito, seja alguém que ordene a fala. Mas assim, peraí, eu me perdi aí, Mariana. Você começou um assunto, não terminou, então vamos. E aquilo mesmo educa a própria criança, o próprio filho. É um bom hábito, irmãos, nós sermos ouvintes. Ouvintes dos nossos filhos. Às vezes, tem coisas que a gente não quer ouvir, não é? Não é assim? Pronto para ouvir, a quarta característica é ouvir o que você não quer. Não é assim? A gente só gosta de ouvir do lado que eu escuto, não é assim, irmãos? Você só gosta de ouvir as pessoas que concordam com você, que são do partido que você, não é? Do partido que você acredita. Você só gosta de ouvir as músicas que os outros também gostam de ouvir. Você gosta de falar delas e só ouvir isto. Mas quão terrível coisa, irmãos, é ouvir o que a gente não quer. Não é difícil? É difícil demais. Seu esposo chega em casa e fala assim: meu amor, por favor, vem aqui. Aí a esposa fala: ah, meu Senhor, Jesus amado, vai começar. E aí começa. E quando ele vem inspirado, o marido, quando ele vem inspirado, ele vem com o Salmo 119 na cabeça. E começa a dar lição de moral, a falar como que a casa tem que ser, e que ele não está satisfeito com isso, com aquilo, e que tem que arrumar aqui, pagar ali, e começa, e é só regra, 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 regra. Aí a mulher fala assim: ó, aqui, ó, deixa eu te falar uma coisa, sou sua empregada não. Ela apela. Não apela? Vocês estão rindo, né? É o nosso caso, irmãos, é a nossa vida, nós somos assim, essa porqueirinha mesmo. Não é? Mas é assim, irmãos, com a graça de Deus,
falando as verdades para os irmãos em amor, que nós vamos avançar. O marido chega e começa. Eu sei porque eu faço isso, ué. Tem vezes que é a Janaína, né? Amor, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Aí começa. O que você tem que fazer nessa hora? Pelo menos assim deveria. Não é fácil, mas seja pronto para ouvir. Pastor do céu, o que é isso? É muita besteira. Eu vou ficar calada? É, porque a Bíblia diz para você ficar quietinho. Certo, meu amor. Sim. Senhor. Né? Você respira fundo. Porque, irmãos, a Bíblia diz que a palavra dita a seu tempo são como maçãs de ouro em salvas, em bandejas de prata. Mas a palavra dita fora do tempo gera contenda, gera ainda mais incêndio. Por outro lado, a Bíblia está recheada de ensinos para nós, meus irmãos, daquilo que nós precisamos ouvir e não daquilo que nós desejamos ouvir. E eu vou lhe dizer uma coisa. Eu afirmo, reafirmo e confirmo que a Bíblia está recheada, meus irmãos, desses ensinos, porque nós precisamos mais ouvir verdades do que falar a respeito delas. E nós estamos mais afeitos a falar para os outros como eles devem viver do que ouvir dos outros como nós devemos viver. Nós estamos mais dispostos a dizer para as pessoas o que elas devem ser do que ouvir delas o que nós devemos ser. E nós achamos, meus irmãos, que o que a pessoa que nos fala deve mudar é muito maior do que eu devo mudar. Não é assim, irmãos? Não, eu preciso mudar, sabe, pastor? Aí quando eu ouço isso, eu já falo, meu Deus do céu. A pessoa não entendeu nada. A mudança, meus irmãos, do seu cônjuge, a mudança dos seus filhos, passa pela nossa vida. O que Jesus diz? Vamos relembrar? Eu não estou resistindo, né? Eu não vou só citar, nós vamos ler. Abra aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. No capítulo 7. Texto muito conhecido. Para que não sejais julgados. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O Senhor Jesus nos ensina, primeiramente, irmãos, que existe na relação entre nós e o nosso semelhante uma reciprocidade. As pessoas estão atentas a nós. Nós estamos atentas a elas, mas elas também estão atentas a nós. E o critério, a maneira como nós julgamos os outros, isso mesmo acontecerá conosco. Aqui eu abro um parêntese. Irmãos, nós vamos assistir, nos dias que estão aí se aproximando, o STF derreter, coisa que nós não acreditávamos. Eu não vou ser aqui profeta, mas, irmãos, o que a Polícia Federal tem para revelar para nós, o Brasil vai parar. E por que será que isso, com a graça de Deus, vai acontecer? Porque com a medida com que aquela alta corte mediu, ela será medida. Chegou o dia dela. E eu louvo a Deus por isso, porque passou da hora, no meu entendimento, daqueles homens serem corrigidos e começarem a fazer
a fazer o seu papel de juiz como guardião e protetor da Constituição brasileira. E algumas ironias já começaram. Não foi Dias Toffoli que instaurou o inquérito das fake news e colocou a relatoria na mão de Alexandre de Moraes? E durante 7 anos o Brasil vive sob um regime ditatorial do Supremo Tribunal Federal? Onde as falas da direita, muitas delas pura bobagem, é verdade, desacato à autoridade, mas o artigo 5º da Constituição garante liberdade de expressão para o povo brasileiro, e eles suprimiram esse artigo. Agora vão ser medidos. Vão ser medidos. E eu quero crer que esse vai ser mesmo o destino. Tomara o Senhor. Tenho orado por isso durante muitos anos e espero que o Senhor atenda a nossa oração e coloque ordem naquela corte. Não julgueis, para que não sejais julgados. Deus não está proibindo o julgamento, Ele está dizendo quanto ao juízo temerário, aquela pessoa que é cri-cri, que fica julgando os outros o tempo todo, falando da vida alheia, discutindo sobre o mal e o bem que aquela pessoa faz. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? O Senhor Jesus aqui nos mostra, irmãos, o terrível e grave problema que o pecado nos ocasionou. O pecado colocou escamas em nossos olhos, irmãos. Nós temos o terrível costume de não nos enxergarmos. Insistentemente nós nos enganamos a nós mesmos, irmãos, e não vemos os nossos defeitos. Mas essa distorção que o pecado produziu em nós ficou ainda pior, porque ela passa a julgar o próximo. E Jesus fala o remédio, irmãos. Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Marido, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro da tua esposa. Deu aí? Hipócrita. Ou, filho, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar a trave, o argueiro do olho do teu pai, da tua mãe. Então, onde começa a mudança do meu próximo? Agora, nunca é comigo. Nunca começa comigo. E eu digo isso para os irmãos. Creiamos nisso, irmãos. Creiamos nisso. De todo o nosso coração. Deus vai transformar a sua casa, transformar os seus filhos, transformar a sua esposa, porque Deus abençoa a verdade, onde quer que ela seja abraçada. Pastor, mas eu vou sofrer injustiças? Talvez será necessário você ouvir coisas do seu marido, do seu filho, da sua filha, do seu patrão, do seu colega de condomínio, das pessoas que são da sua convivência. Você vai ouvir coisas que vão te magoar imensamente. Mas você vai perceber que Deus tomará a dianteira da sua vida quando você passar a agir de conformidade com os mandamentos da sua palavra. Então, ouça, até mesmo impropérios. Vá de novo em Tiago. Vamos voltar lá. Carta de Tiago, capítulo 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente,
mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Agora veja, a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. De onde, entra no 4 agora, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Não tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então, o caminho do Senhor, irmãos, para a nossa vida, não é ficarmos em silêncio absoluto e não falarmos absolutamente nada com ninguém. O caminho que Deus prescreve para a sua igreja é um caminho onde há cordialidade, onde há amabilidade, onde há, meus irmãos, aquilo que foi dito no versículo 17 do capítulo 3, indulgência, paciência, longanimidade. E observe, essas virtudes, elas se demonstram na prontidão de ouvir. Por que há contenda? Porque quando a pessoa fala uma batata, você... Tem até crentes que eu já ouvi dizendo assim, pisou no meu calo, não é? Pisou no meu calo, eu piso de volta. Olha, valentão, né? Mas, irmãos, o que o Senhor Jesus, quando ele estava ouvindo os maiores impropérios, o que ele fez? Fala para mim. Hã? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A Bíblia diz que como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Isso, irmãos, deve falar alto ao nosso coração, porque o nosso Redentor, ele emudeceu em momentos que ele deveria falar, era justo. Mas por que ele fez isso? Porque ele se entregou totalmente àquele que era poderoso para o guardar, deixando-nos, portanto, o exemplo de como nós devemos lidar com aquelas falas que são contrárias a nós. Irmãos, eu não quero aqui lembrar, mas assim, eu quero louvar a Deus por esta igreja, pelos presbíteros especialmente, porque, irmãos,
É tantas coisas que a gente ouve contrária àquilo que nós somos, que se não fosse o amparo dos irmãos na minha vida, a coisa poderia ter tomado outro rumo. Sofremos nesta vida se você precisa confiar no Senhor, ouvir isto e crer que Deus o capacitará para, no momento adequado, falar. Tardio para falar é o mesmo que dizer pronto para escutar. E quando for o seu momento de falar? Vamos finalizar aqui. Abra aí, por favor, em Efésios. Capítulo 4, versículo 15. Eu quero pedir ao irmão que localize esse mesmo versículo através do seu celular aí, na versão corrigida e fiel ou na NVI, a nova versão internacional. Pode ser uma das duas ou as duas. 4:15, por favor. 4:15. Então, a Bíblia diz aqui, irmãos, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Agora, na outra versão, Adriana, pode ler, por favor. Sim. Ah, tá. De- Deve ser a corrigida e fiel. Ah, tá. Então é NVI. Pode falar. Instruindo os cristãos, vou ler de novo. Enfatiza o crescimento espiritual e a unidade da igreja, instruindo os cristãos a seguirem a verdade em amor para se tornarem como Cristo, a cabeça. Sim. Outras versões, irmãos, depois se alguém localizar aí, diz assim, mas falando a verdade em amor. Falando a verdade em amor. Essa seria uma tradução mais precisa. Corrigida e fiel. Então pode ler. Olha, obrigado, presbítero. A versão corrigida e fiel é uma tradução mais literal, então ela preferiu, e assim eu concordo, de traduzir o seguindo da sua versão por falando. A ideia de Paulo é falando, se comunicando, falando a verdade em amor. E isso nos remete, irmãos, a algo maravilhoso. Um bom ouvinte, irmãos, vai ser um falante muito mais preciso. Ele vai falar a verdade, porque ele ouviu exatamente o que a pessoa falou. Um péssimo ouvinte vai distorcer o que ouviu e vai trazer grandes problemas à honra de quem ele está dizendo a respeito. Um bom ouvinte vai falar a verdade, mas não só falar a verdade, porque alguns se jactam, se orgulham de serem pessoas muito sinceras, corajosas para dizer o que pensa, e isso é bom. Ocultar o que pensa não é bom, mas dizer o que pensa é muito honesto. Mas, irmãos, nós tropeçamos pelo modo como às vezes falamos, não é? Então, falar a verdade em amor. Falar a verdade em amor não é assim, Daniel, vem cá, meu irmão, eu queria te dizer que você é um hipócrita, né? Falar a verdade em amor não pode ser um rótulo na nossa cabeça. Falar a verdade em amor é o seu sentimento, a sua afeição. Porque Jesus disse verdades, irmãos, em alto e bom som, falando com muita dureza. Mas o que acontece? Alguém duvida que ele falou em amor? Ninguém duvida. O Senhor Jesus chegou assim para os seus discípulos.
até quando vos suportarei, geração incrédula e perversa? Jesus falou assim com os discípulos. Com certeza um discípulo cutucou no outro, o mestre está bravo. Mas a Bíblia diz que Jesus, tendo amado os seus discípulos, os amou até o fim. Então, mesmo na aspereza, Paulo não está dizendo para nós falarmos a verdade só de um jeito, docinho. Pode ser, às vezes cabe ser assim, mas acima de tudo, que esteja no fundo da sua alma o amor pela pessoa com quem você está falando. E tudo começa, a sua boa fala, irmãos, com a sua capacidade de ouvir a pessoa. Então vamos ser mais cuidadosos com a graça de Deus. Há vários momentos das Escrituras que Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Significa que preste atenção, atente-se para isto, obedeça. O Senhor Jesus termina o Sermão da Montanha dizendo o quê? Aquele que ouve o que eu estou ensinando, eu vou comparar a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Portanto, o Senhor Jesus, Ele quer que os seus discípulos estejam prontos para ouvi-lo, atentos à sua voz. O Shema, o grande convite de Deus em Deuteronômio para Israel professar a sua fé, Shema é porque a palavra hebraica para ouvir é esta, Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então nós precisamos atentar. Mas eu tenho uma notícia boa para dar para os irmãos. Lembram-se aquelas passagens bíblicas que a Escritura nos fala que Deus abriu os ouvidos dos discípulos? Abriu o entendimento? Lembram-se aquelas vezes que Jesus disse que tenho coisas para vos dizer que vós não sois capazes de ouvir? E qual que é a boa notícia para nós, irmãos? Da mesma forma que o Senhor Jesus destampou os ouvidos dos surdos, a promessa messiânica é: surdos, ouvi. Significa que Deus abre os nossos ouvidos, cheios de cera pecaminosa, que resistem a ouvir o que precisamos, em sermos solícitos para com aqueles que estamos ouvindo, que resiste a ouvir o que precisamos ouvir. Deus, irmãos, é quem destrava o nosso ouvido. Peçamos a Deus nesta hora: Senhor, limpa os meus ouvidos para te ouvir e ouvir as pessoas. Que Deus possa dar a você ânimo durante essa semana para colocar isso em prática. E você vê o tanto que isso muda, irmãos, a nossa vida. As esposas concluirão que são amadas, porque o marido gosta de ouvir a voz delas. Os filhos também. Lá no trabalho você vai conseguir falar de uma maneira mais sábia, porque você vai se pôr a ouvir com atenção até mesmo as palavras amargas do seu patrão, da pessoa que comanda a sua vida lá. Vamos orar? Deus amado, nós sabemos que tudo aquilo que ouvimos são verdades profundas que nós não temos a capacidade, Senhor, de colocá-las em prática. Por isso, Senhor, nós não vamos buscar ajuda da carne para vencer a nossa carne. Não vamos buscar ajuda, Senhor, no nosso esforço próprio, ainda que ele seja importante na obediência ao Teu nome, mas vamos buscar força, Senhor, em Ti, pedindo-Te perdão por muitas vezes, ó Deus, sermos pessoas que só querem falar, se justificar, agir de acordo com aquilo que pensa ser o correto, ao invés, Senhor, de sermos melhores ouvintes. Não porque isso é educado e polido, ó Deus, mas porque isso Te agrada.
O Senhor quer que nós sejamos assim. Por isso, Pai bendito, eu te peço, santifica a nós que estamos aqui. Purifica a tua igreja para a tua glória, tem compaixão das nossas vidas e nos torna, Senhor, pessoas prontas para ouvir. Quando perdermos a mão, Senhor, que o teu Espírito nos faça retornar à sensatez e sejamos aqueles que pedem perdão, Senhor, por alguma palavra mal falada, por aquilo que deixamos de ouvir, pela nossa má compreensão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós em nome do Senhor Jesus. Amém.